Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português dessa semana. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. A nossa aula de hoje está no tópico Escrita em Foco, da página 133. É o último conteúdo, de fato, do nosso capítulo 3. E a aula de hoje tem como título Pontuação das orações subordinadas adjetivas. Nós estudamos, no segundo momento, as orações subordinadas adjetivas. E nós vimos que elas se dividem em dois tipos, as restritivas e as explicativas. Mas será que existe diferença na pontuação de uma para a outra? Nós veremos isso na aula de hoje. Então acompanhem comigo a leitura do nosso texto de apoio. Como vimos neste capítulo, as orações subordinadas adjetivas se diferenciam em dois tipos, restritivas e explicativas. Essa diferença se dá, evidentemente, a partir dos sentidos que elas expressam, isto é, se restringem ou explicam o sentido do termo ao qual se referem. Como vocês viram nas aulas anteriores, nas orações subordinadas adjetivas, elas vão estar ou restringindo ou explicando um termo constante lá da oração principal, ok? Todo mundo relembra isso, certo? Na fala, a oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que na escrita é identificada pelas vírgulas ou pelo travessão duplo, que tem a mesma função que a vírgula. Por esse motivo, é comum dizer que uma das diferenças entre as orações explicativas e as restritivas é exatamente o uso das vírgulas. As explicativas vêm separadas da oração principal por vírgula e as restritivas não. Então, tia, nosso conteúdo de hoje é exatamente isso. Uma oração tem vírgula e a outra não tem, exatamente isso. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, nós vamos ter a vírgula separando a oração principal da oração subordinada. Já nas orações subordinadas adjetivas restritivas, nós não vamos ter vírgulas para separar a oração principal da oração subordinada. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? O primeiro exemplo diz o seguinte: Maria mandou um beijo para seu filho que mora no Canadá. Vocês já estão vendo que a classificação dessa oração está aí na frente, né? É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Qual é o sentido das orações adjetivas restritivas? Elas restringem o sentido de algo que foi expresso, né, na oração principal. Nesse caso, nós estamos fazendo referência ao termo filho, né? Maria mandou um beijo para seu filho. Qual filho? Aquele que mora no Canadá. Então, de forma específica e restrita, eu sei a qual filho ela está se referindo, no exemplo. Já na oração de número 2, diz o seguinte: Maria mandou um beijo para seu filho, vírgula, que mora no Canadá. Vejam que quando eu faço a pausa que a vírgula exige, né, dentro da oração, eu já ganho um termo explicativo para o substantivo filho. Qual que é o filho que nós estamos fazendo aqui referência? O filho que mora no Canadá. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, que mora no Canadá, está separada da oração principal. Maria mandou um beijo para seu filho. No período 1, entendemos que Maria tem mais de um filho, como eu disse anteriormente. Maria mandou um beijo para seu filho, que mora no Canadá. Então, dá para entender que Maria tem outros filhos e que ela está mandando beijo somente para o filho que mora no Canadá. Na segunda oração, entendemos que Maria tem apenas um filho e que ele mora no Canadá. No caso da segunda oração, a oração subordinada ela serve para explicar, né, de onde esse filho vai receber o beijo, aonde esse filho está.
né? E já deixa a frase com um sentido mais singular, ela só tem um filho. Já na primeira oração, é como se Maria tivesse vários filhos e ela estivesse mandando beijo apenas para o filho que mora no Canadá. Então, visivelmente, vocês já conseguem diferenciar. Na primeira oração, eu tenho um exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva. E por esse motivo, não há sinal de pontuação separando a oração principal da oração subordinada, porque não precisa, não há necessidade. Agora, na segunda oração, como eu tenho um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, aí sim, eu tenho a vírgula, que poderia ser também o travessão, que separa a oração principal da oração subordinada. E já que a explicação da nossa aula é somente a página 133, isso já nos deixa livres para responder, analisar o tópico escrito em questão que está na página 134, tá bom? Então eu peço que vocês abram os livros agora na página 134 para acompanhar comigo a leitura do texto e em seguida a resolução da questão que está na página 135, ok? Deserto do Atacama, paisagens do espaço, secura e poucos sinais de vida. Difícil ver sinal de vida ao redor da paisagem de pedras e areia. O único barulho além dos próprios passos é o do vento, que chega frio e com leve gosto de sal. O imenso céu azul está tão próximo que parece ao alcance das mãos. No desolado centro do deserto do Atacama, a sensação é a de que estamos em outro planeta, muito distante do nosso. O solo extremamente ressecado é o mais parecido com o de Marte. A umidade do ar é tão baixa que, aliada à limpeza da atmosfera e à altitude elevada em relação ao nível do mar, tornou o lugar um dos mais propícios do planeta para observações espaciais. Tamanha é a nitidez com que se pode observar o céu. Ao todo, essa região árida estende-se por 1.000 quilômetros do norte do Chile até a fronteira com o Peru. A área que engloba o deserto do Atacama no Chile, a 1.300 quilômetros de Santiago, na costa oeste da América do Sul, esconde um dos meios mais rígidos para o surgimento e desenvolvimento da vida na face da Terra. Nas regiões centrais dessa estreita faixa, espremida entre o Oceano Pacífico ao oeste e a Cordilheira dos Andes ao leste, existem lugares nos quais nunca foram registradas chuvas. Os flamingos rosados, habitantes da planície de sal desse deserto, o solar do Atacama, são um bom exemplo de espécie adaptada. Nesse local, a água que veio da Cordilheira dos Andes, formando lagos azuis, evapora mais rapidamente do que é reposta pelas chuvas, e os sais minerais permanecem. O resultado é uma quantidade enorme de imensos lagos de sal que impregnam o organismo do flamingo. A saída que esses animais encontraram foi eliminar o excesso através de pequenas aberturas ao lado das narinas. Tal qual o flamingo, algumas plantas também dão um jeito de sobreviver nesse local inóspito. A vegetação de loma, mais importante ecossistema da região, por exemplo, vive da umidade da névoa, que se condensa na superfície das pedras. Essa neblina, chamada de camanchacas, é o resultado da ação da corrente do Humboldt, que esfria o ar quente do Pacífico durante o inverno. A consequência biológica também colabora para deixar a paisagem mais charmosa com a neblina matinal. Poucas espécies animais habitam os lomas, alguns mamíferos, pássaros e lagartos. A ilhama, da família do carneiro, é um animal que atrai a atenção dos visitantes e é bastante presente na paisagem desértica. Infelizmente, um dos tipos de ilhama, o guanaco, que era comum nos lomas e nas áreas costeiras, está cada vez mais sumido devido à caça. Apesar da secura e pobreza de opções para o desenvolvimento, diversos grupos humanos ocuparam o deserto durante os últimos 12.000 anos. Hoje, moram 750.000 habitantes, concentrados em cidades litorâneas, polos de mineração, vilas de pescadores e oásis.
São descendentes de espanhóis, escravos africanos e indígenas que saíram dos Andes. O processo de povoamento da região costeira foi favorecido pela riqueza de nutrientes das águas da corrente marítima de Humboldt, do Pacífico. A área próxima ao rio Loa, no norte do deserto, foi ocupada pelos Chinchorros, o primeiro grupo humano a desenvolver a mumificação artificial. Algumas das múmias mais antigas do mundo, com mais de 9.000 anos, foram encontradas lá. Não é difícil entender o porquê. A ausência de umidade faz com que artefatos e objetos fabricados há milênios permaneçam em excelente estado de conservação. Um tesouro para arqueólogos. O aspecto assustador dessas condições é que há cidades fantasmas nas áreas centrais com casas onde não moram ninguém, mas que permanecem por anos com a mesma aparência de quando foram abandonadas. A impressão que se tem é que de poucas horas atrás havia pessoas ali, certo? Então esse é o texto que se encontra na página 134 e 135, falando sobre o tema geral do nosso capítulo, né, que são os desertos, problema de desertificação. Então o texto continua seguindo essa mesma temática. Então, gente, concluindo aqui o texto, nós temos uma questão, né, que se segue, que vai lá das alternativas entre A até a letra E, que são subjetivas, né, precisam ser escritas. Como vocês estão vendo, a foto da página do meu livro já está aí as respostas, mas a gente vai aqui discutir como que se chegou nessas respostas, ok? Primeira questão. Como vimos, há uma diferença semântica entre as orações adjetivas restritivas e as explicativas. As restritivas servem para restringir o termo da oração principal, que está sendo feita referência, enquanto que as explicativas servem para explicar esse termo. E essas orações são muito úteis nos textos expositivos. A seguir, reproduzimos algumas orações adjetivas do texto. Releia-as em seu contexto, identifique o termo que cada uma delas adjetiva e classifique-a como restritiva ou explicativa. A letra A diz o seguinte, que chega frio e com leve gosto de sal. E diz que esse termo foi retirado lá do primeiro parágrafo. Então vamos lá. Essa oração, que chega frio e com leve gosto de sal, está fazendo referência ao substantivo vento, certo? Segundo período do primeiro parágrafo. O único barulho além dos próprios passos é o do vento. Que vento é esse? O vento que chega frio e com leve gosto de sal. Então essa oração subordinada, ela está servindo para explicar que vento é esse, certo? Como que esse vento chega? Quais são as características desse vento? Ele chega frio e com leve gosto de sal. Letra B, que engloba o deserto do Atacama no Chile, segundo parágrafo. Então vamos lá. A área que engloba o deserto do Atacama no Chile também é o segundo período do segundo parágrafo. Então essa oração, que engloba o deserto do Atacama no Chile, está fazendo referência ao termo área. E nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu não estou falando de toda a área da região sul-americana, por exemplo. Eu só estou falando da área que engloba o deserto do Atacama, no Chile. Letra C, que veio da Cordilheira dos Andes, no terceiro parágrafo. Nesse local, a água que veio da Cordilheira dos Andes também é o segundo período do terceiro parágrafo. Sempre o segundo período, né? Se vocês estiverem atentos. Então, nesse caso, que veio da Cordilheira dos Andes é referência à água. Nessa análise, não é qualquer água, não é toda a água, é somente aquela que veio da Cordilheira dos Andes. Por isso, no sentido restritivo. Letra D, que impregna o organismo do flamingo, lá no terceiro parágrafo também.
O resultado é uma quantidade enorme de imensos lagos de sal que impregnam o organismo do flamingo. Essa oração está fazendo referência a lagos de sal. É uma oração restritiva também, é uma oração subordinada restritiva, porque ela está fazendo referência ao lago de sal que impregna o organismo do flamingo. Não é todo lago que vai causar esse impacto nos animais daquela região, somente o... E por fim, a letra E, que esses animais encontraram, também do terceiro parágrafo. A saída que esses animais encontraram foi eliminar o excesso. Então, essa oração que esses animais encontraram está fazendo referência ao termo a saída. Poderia ter várias, mas só teve uma saída. Então, sentido restritivo, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido tanto as orações como a relação que há entre a pontuação e essas orações. E eu gostaria de informar para vocês que o encerramento ele não vai ser feito agora, tá bom? Na aula que vem eu vou trazer informações a respeito desse infográfico que está na página 136. Então, por enquanto, não façam a atividade, tá bom? Porque primeiramente eu vou falar um pouquinho a respeito do surgimento dos desertos. Então, até a nossa próxima aula.